professora, vamos continuar a nossa atualização, tentando trazer para o ensino remoto tudo que a gente acha desejável no ensino presencial. No vídeo passado, eu falei sobre a estrutura do plano de aula, né, sobre como eu acho que a gente pode conduzir, e nesse vídeo eu vou te sugerir uma plataforma, um aplicativo que possibilita que a gente torne um pouco mais dinâmica essa aula, né, fugindo um pouco da videoaula, que é uma aula expositiva, que vamos ter um momento, né, de enviar, mas que se a gente ficar só nela vai empobrecer muito. Então, eu quero sugerir aqui para vocês o aplicativo Zoom. O aplicativo Zoom é um aplicativo de fazer videoconferência. O que isso significa? Que eu vou ter na tela do meu celular e o aluno vai ter na tela do celular dele, dos pais, né, obviamente, no nosso caso são crianças, a sua própria imagem e a imagem de mais alguns colegas. Você também poderia usar o próprio WhatsApp, que já tem numa versão beta a possibilidade de até 8 pessoas simultaneamente. Só que a versão beta é uma versão de teste. Provavelmente ela vai estar disponível em pouco tempo, mas enquanto não está, o aplicativo que eu conheço é o Zoom. Nós já fizemos na minha escola reunião entre nós, adultos, e funcionou bem. E lá você se cadastra, pega o e-mail dos seus alunos e convida eles para uma reunião. A sugestão que eu faço é que você não faça com a sala toda de uma vez. Então, se você coloca ali, por exemplo, 8 alunos, né, ou 7 alunos, mais você, coloque ali, né, e faça várias sessões, não faça tudo de uma vez, porque assim você vai ver melhor os alunos vão ver um ao outro melhor. Isso vai ser muito interessante para que os alunos se vejam, participem, porque as crianças também estão sofrendo com isolamento, né, gente? Então, eu acredito que os pais até deixariam as crianças continuar algumas atividades, aquelas que forem mais divertidas e eles pedirem em casa, por falta dessa interação, desse poder ir numa praça, num parque. Pode ser interessante até para distrair as crianças em outros momentos, desde que tenham a supervisão de um adulto, lógico, né? Mas o que a gente pode fazer com esse Zoom? Né, eu falei agora há pouco que eu não acho que é viável uma live onde eu fico dando aula ali como se estivesse na sala de aula, não acho que é mesmo. Mas o que a gente poderia fazer com esse Zoom? A gente poderia fazer pequenos desafios para a criança fazer dentro de casa. Entre eles, um recurso que eu quero sugerir é a folha plastificada. Aqui, ó, eu tenho um texto plastificado, mas eu vou usar mesmo essa parte. Essa plastificação é aquela plastificação da papelaria, que a gente manda plastificar documento, fica durinho. Mas não tem necessidade de ser esta, até porque tem muito lugar que está com loja fechada e tudo mais. Não tem necessidade de ser esta. Você pode colocar um papel dentro de uma folha de pasta, aquelas pastas de arquivo que a gente guarda prova de criança, faz portfólio. Você pode usar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, passa álcool nele, ele sai, aquilo tudo que está escrito, aquela tinta toda sai, coloca um papel dentro, põe um durex, pronto. A gente está precisando de um quadro branco. O meu quadro aqui é rosa e tem um verde, eu vou mostrar para vocês. Para que a gente precisa disso? Para promover jogos com os alunos. Por quê? Porque eles podem usar um canetão de quadro branco. Aí, né, gente, é um material para sugerir. Eles podem usar o papel com uma canetinha simples, claro, mas eles vão gastar muito papel. Aqui a gente faz e depois dá pra, com uma esponjinha, não com o dedo, né, gente, mas dá pra apagar, tá vendo? Então, se eles conseguirem montar esse recurso, que seja ali com um saquinho de arroz, saquinho de açúcar, ou que seja com um papel contact que tem em casa, ou que seja a contracapa de um caderno que é plastificado e é mais liso, não tem muita estampa, dá pra fazer também. Qualquer superfície plastificada dá pra fazer, tá bom? E o que a gente faria com isso? A gente poderia fazer com isso, não sei, quem é assim da minha idade pra trás, lembra de
ter na TV alguns jogos, algumas brincadeiras, onde as pessoas faziam a resposta nessas plaquinhas e mostravam. Vocês lembram disso? Então, olha só, a gente pode fazer um quiz, por exemplo. Você tá lá com seus alunos com esse material, você faz uma pergunta e dá ali uma múltipla escolha, oralmente, você falando com as crianças. Aí elas marcam lá, eu acho que a resposta é essa aqui. E aí você diz, já! Todo mundo mostra de uma vez. Quem pôs a resposta certa, eu acho que é a alternativa A, vai ganhar um ponto. O que mais que a gente pode fazer com essas plaquinhas? Quem já brincou de adedanha? Era assim, ó. Eu acho que isso é uma coisa regional. Mas deve ter outros nomes, mas deve jogar no Brasil inteiro. A gente brincava assim. A gente colocava em colunas a palavra nome, fruta, carro, cidade. E aí a gente fazia adedanha. Eu coloquei 4. Aí o outro coleguinha colocou 6. Aí a gente contava A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então eu tenho que escrever um nome com J, eu tenho que escrever uma cidade com J, eu tenho que escrever um carro com J, uma fruta com J. E aí a gente brincava. Então dá pra fazer? Dá. Você faz aqui, ó, né? E aqui são outras ideias para fazer uma variação. Então você coloca carro, fruta, não sei o que. Falou com J, aí eu vou colocar aqui na minha tabela. Então, por exemplo, aqui para crianças maiores, para crianças menores, a brincadeira de adedanha simples já é bom, porque eles estão pensando em palavras para escrever. Para crianças maiores, você pode fazer variações. Você pode colocar a palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aqui, verbo, substantivo, adjetivo. Então, vamos lá. A gente tirou o J. Aí a criança vem aqui e escreve. Deixa eu pensar. Não sei. Tá. Vai assim mesmo, senão vai demorar. Então aqui, verbo, jogar. Substantivo, jogo. Adjetivo, não sei. Então, aqui eu fiz 10 pontos, aqui eu fiz 10 pontos, aqui eu fiz 0. E aí a gente vai brincando assim. Aí a gente faz de novo. Adedanha, acha outra letra. É outra forma de usar. Você pode propor que as crianças façam listas. Tá trabalhando, por exemplo, a dificuldade. CSI, né? CSI na palavra. E aí você fala assim, então agora vamos fazer uma lista de palavras com CSI. Aí você faz, quando falar já, todo mundo tem, ou stop, todo mundo tem que mostrar. E aí você vai, eu escrevi cebola, circo, ciúme, cimento, cicatriz. O outro escreveu cinema e não sei o quê. E aí a gente vai marcando pontos ali para as crianças. Você, professora, pode usar um desses para fazer o placar. E assim você torna mais lúdico e mais interativo. A sugestão é que você faça com grupos pequenos e como você está fazendo com grupos pequenos, você tem a possibilidade de fazer aqueles agrupamentos estratégicos que nós usamos dentro da sala de aula. Então, uma turma que está precisando trabalhar muito ortografia, você vai fazer mais atividades voltadas para ortografia. Com outra turma que às vezes está bem de ortografia, mas não está legal de outra coisa, você pode ir mudando ali, né? Às vezes o que vocês me perguntam demais é aquele aluno que está lá no 5º ano, mas que ainda não está alfabetizado. Então você vai trabalhar uma atividade de alfabetização voltada para aquele assunto que está trabalhando com os outros, para ele não ficar totalmente alheio, mas a grande vantagem do ensino remoto, nesse ponto vai ter uma vantagem muito grande, é que você vai trabalhar com um grupo despreocupado do outro, porque na sala de aula, enquanto você trabalha com um grupo, o outro derruba a escola, né? E aqui não. Aqui essa disciplina vai ser muito mais fácil. Você vai estar realmente dando atenção para aquele grupo, enquanto os outros estão fazendo outra coisa, estão assistindo videoaula, né? A gerência disso aqui nesse ponto fica mais fácil. O que mais que a gente pode fazer em aulas aqui no Zoom, por exemplo, né? Como eu disse para vocês, nesse aplicativo eu estou falando do Zoom porque é o que eu conheço. Você pode usar outros aplicativos de videoconferência, tá? O que mais que você pode fazer? Você pode colocar
Você pode fazer perguntas para eles responderem, levantar a mão e responde. Quem sabe você dá a voz ali, dá o microfone para quem quer responder e deixa o outro retificar. Você pode fazer debates, você pode fazer aquelas quiz de todo jeito, quiz para responder na plaquinha, quiz para levantar a mão, quem levantar primeiro vai responder, né? Você pode propor, a criança está na casa dela, então você pode propor desafios, por exemplo, quem conhece um cilindro? Isso pode ser aqui na atividade ou pode ser lá na isca, lá no começo. Você sabe o que é um cilindro? Aí eles falam, sei. Tá, então vai aí em volta de você e acha um objeto que parece um cilindro. Aí aqui, ó, eu tenho um canetão, parece um cilindro. Aí o outro trouxe um copo, parece um cilindro. O outro trouxe uma pirâmide. Você fala, não, isso aí não é cilindro. A minha impressora, não, ela parece um cubo, ela parece um paralelepípedo. E aí a gente vai conversando e vai deixando mais dinâmico para evitar que a gente fique só no xerox, que nem vai ter xerox, né? Só na atividade impressa, correção, ou só no caderno e correção, e também só na aula expositiva. Assim, a gente envolve mais o aluno. Então, essa foi a minha sugestão para você trabalhar com aplicativo de videoconferência, tá bom? Uma outra coisa, gente, que dá para fazer com isso aqui, eu sei que as crianças não tinham o hábito de ter isso em casa, mas se for possível que os seus alunos tenham, se os pais se disponibilizarem a comprar, isso é muito interessante. Se ele escrever no espelho com isso aqui, não vai estragar o espelho, vai apagar. Se ele escrever numa superfície plastificada, também não vai estragar. Se ele escrever no chão de cerâmica, sabe o chão de cerâmica? Que é bem lisinho e tal, também apaga belezinha. Então, sabe aquelas atividades que a gente gosta de dar, de contornar o corpo do menino no chão? Se ele tiver morar numa casa que tem quintal, ele pode fazer com giz no chão. Mas se não tiver, né, for um apartamento, um lugar que é cerâmica, o chão pode usar isso aqui também, né? Aí você vai ter que conhecer o seu aluno, perguntar e saber se ele pode ou não fazer assim. Mas são atividades, né, possíveis de fazer. Contornar o próprio rosto no espelho, né, para criança que vai desenvolver esquema corporal, órgãos do sentido, então você faz ali o seu rosto, aponta para que serve cada órgão. Então, são ideias para que... Ou uma planta, né? Você, do lado de cada janela, você risca uma plantinha que está do lado de lá e depois você indica para que serve cada coisa ali. Isso tudo pode ser feito com recursos com esse recurso do canetão, né? Que se a criança puder adquirir. Se não puder, os mesmos quizzes, as mesmas coisas podem ser feitas com outros materiais. Eu só estou dando uma dica do que pode ser prático, ok? Então, esse vídeo também está se estendendo. Vou partir em mais aulas. Eu espero você na próxima.